46% dos brasileiros têm algum tipo de aversão a transgêneros e transexuais, segundo uma pesquisa de diversidade sexual e homofobia no Brasil da Fundação Perseu Abramo. Novas leis que protegem e incluem este grupo na sociedade são propostas, mas ficam paradas no Congresso. O transexual que opta pela mudança de sexo espera por tempo indeterminado na fila pela cirurgia. Começa agora o documentário Transsexualismo, a busca pela identidade. O século XXI tem sido marcado pela luta por mais inclusão social. Os transgêneros e transexuais formam um grupo pequeno que buscam igualdade perante a lei e a sociedade. O Brasil teve 600 assassinatos transfóbicos em 2012 e 2013, o que representa metade do total de homicídios de transexuais do mundo, de acordo com a Organização Mundial Transgender Europe. Os transexuais não se identificam com o sexo que nascem. Esta situação leva à procura de tratamentos e cirurgias que transformem o corpo. A consultora de atendimento ao cliente Serasa, Catarina Luz, revela que desde criança não era feliz. Quando eu tinha 6 anos que eu comecei a perceber que eu não me comportava no meu corpo, que eu percebia que eu era diferente dos outros meninos. Até porque quando eu olhava para os lados, eu via que meu corpo era de menino, minhas roupas eram de menino, mas o meu comportamento, o jeito que eu olhava para as outras pessoas não era do mesmo jeito. Catarina, de 21 anos, admite que sempre se enxergou como uma mulher presa ao corpo de um homem. A identidade de gênero envolve principalmente um desconforto com o próprio sexo. O psiquiatra Leonardo Maranhão explica como é diagnosticado o transtorno e quando a família deve procurar ajuda médica. Esse indivíduo, ele busca, tem o anseio de ser do sexo oposto. E se o transexual, no caso, ele é primário, né? A gente entende que essa necessidade vem desde a infância. Ele não se enxerga e não se reconhece como o sexo biológico, o sexo genético, o sexo realmente de nascimento, né? Leonardo afirma que as primeiras evidências de rejeição ao próprio corpo podem começar na infância ou na adolescência e, em alguns casos, surgem apenas na fase adulta. A orientação sexual está relacionada à atração que se sente por outra pessoa. Já a identificação sexual diz respeito ao gênero, quando a pessoa se vê como de um sexo oposto ao dela e não necessariamente quer operar. O estudante Max nunca se sentiu bem com o próprio corpo e se motivou a buscar tratamentos depois de conhecer histórias de outros homens trans na internet. Tudo começou com uma gigantesca vontade de morrer. Nada no mundo fazia muito sentido. Eu tinha um emprego, amigos, namoradas, mas nada me preenchia, sabe? Nada fazia aquele vazio, aquele desespero passar. Mesmo sem entender, sem saber que tudo isso era possível, quando eu dormia e sonhava, era um homem, sabe? Eu tinha um pênis, um peitoral masculino. Achava que era maluquice e nunca admitia isso pra ninguém, né? Max já iniciou o tratamento psicológico e hormonal, mas reconhece que o processo é longo e burocrático. O procedimento é delicado e envolve riscos. O médico Luiz Pereira Júnior explica o descompasso entre o corpo e o gênero. A identidade de gênero ela diz respeito ao sentimento que a pessoa tem de pertinência a um sexo, a outro sexo, ou a uma combinação dos sexos. O que eu estou chamando de sexo poderia ser trocado por gênero. Ser homem, ser mulher, ser uma mistura de homem e mulher. Quer dizer, isso é a identidade de gênero, que a pessoa sente que ela é psicologicamente, internamente, que não tem necessariamente relação com a anatomia dela, com o corpo biológico. O médico alerta que é essencial pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico para confirmar que a pessoa está ciente dos riscos causados pelas mudanças. O Conselho Federal de Medicina aprovou a realização de cirurgias de transgenitalização em 1997. A assistente social da Unifesp, Vera Lúcia dos Santos, critica algumas estruturas da sociedade em relação aos transexuais e transgêneros. Todas as nossas estruturas sociais, aí eu vou começar da célula primeira, que é a família, os grupos sociais fora da família, as igrejas, os clubes, enfim, né? Todos eles estão atravessados de preconceitos e reproduzem estereótipos de gênero.
Para Vera Lúcia, essas estruturas não só definem, mas também interferem na forma como as pessoas respondem à orientação sexual. Quando o centro do debate envolve direitos humanos, as questões de gênero, identidade de gênero e sexualidade seguem o mesmo propósito do direito de viver e a dignidade humana. No Brasil, a religião muitas vezes se mistura com a escola e a política, o que pode gerar estranhamento no convívio social. O padre e historiador Luiz Correia Lima explica que é difícil compreender minorias sexuais. A questão da sexualidade é complexa para o cristianismo. O cristianismo tem uma forte herança da tradição grega, de um certo desprezo da corporalidade. Apesar desse desprezo da corporalidade, essa desconfiança em relação à sexualidade, o sexo heterossexual com fins procriativos acabou tendo um status aceitável no cristianismo, embora ainda com uma certa culpabilização. Então, compreender outras sexualidades não heterossexuais ainda é um desafio grande, mas que precisa ser enfrentado. Hoje, a gente tem evidência de que não é doença, não é reversível, então nós não podemos tratar como foi tratado na antiguidade. O padre afirma que é preciso fazer uma releitura das escrituras para não continuar oprimindo as pessoas. Você está ouvindo o documentário Transsexualismo, a busca pela identidade. No próximo bloco, o convívio de transexuais com a sociedade. Voltamos a apresentar o documentário Transsexualismo, a busca pela identidade. A transexualidade é tratada como um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde, mas uma proposta de revisão está prevista para entrar em vigor ainda este ano. O novo capítulo vai mudar a forma de lidar com o transexualismo. Antes tratada como um transtorno, agora ganhará uma nova categoria com outras condições relativas à sexualidade, ainda a serem definidas. A ordem é despatologizar o sexo, ou seja, fim do reconhecimento de gênero apenas masculino ou feminino. Um estudo realizado em 2010 pelo Centro Nacional pela Igualdade Transgênero, nos Estados Unidos, aponta que dos 6.500 entrevistados, 41% já tentaram suicídio. Segundo a diretora do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, Judite Busanello, existe uma diferença grande entre os pacientes que encontram aceitação na família e os que são rejeitados pela sociedade. Eu observo, acompanhando os pacientes em psicoterapia, que os conflitos consigo mesmo, assim, eu no meu dia, na minha noite, no meu eu, não tenho conflito com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu desejo. Os meus conflitos começam a aparecer quando eu chego na sociedade. É quando a minha família começa a apontar que eu estou destoando do meu sexo biológico, que do jeito que eu sento, do jeito que eu falo não é legal. Eu diria que o apoio, a saúde mental começaria no apoio familiar. Judite também é psicóloga e diz que uma pessoa adulta que recebe apoio familiar desde cedo consegue se ajustar com mais facilidade à sociedade. Max sabe bem o que essa dificuldade representa. Não ter o apoio da família, segundo ele, torna o convívio social ainda mais complicado. A minha mãe é complicado. É evangélica, preconceituosa, nunca aceitou a ideia de ter uma filha lésbica, né? Acho que é muita coisa para a cabecinha dela. Prefiro não forçar a barra. Porém, com outras pessoas eu não dou brecha. Não me entende, não aceita? Tchau, não preciso deles. Existe muito preconceito quando se trata de mudança de sexo. Em casa, no trabalho. Não preciso ficar me preocupando com o que todos vão pensar. Basta me preocupar comigo mesmo. Como não teve suporte profissional, Max revela que precisou sair do trabalho para seguir com o tratamento psicológico e hormonal. O psiquiatra Leonardo Maranhão destaca que o apoio familiar é essencial, tanto na infância quanto na fase adulta, para que o transexual não desenvolva problemas como a depressão. É importante, na verdade, assim, até entender todo esse momento. Assim, a gente sabe que é uma coisa nova, que a gente não compreende de forma total. A medicina, no caso, tem essa intervenção no sentido de tentar auxiliar para aqueles casos em que há uma certeza, para tentar aliviar uma angústia que pode levar a uma depressão, um suicídio e algo pior. Leonardo já acompanhou pacientes no processo pré-operatório. Ele conta que o isolamento social é um dos principais fatores que levam ao suicídio ou à prostituição. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional ANTRA, 90% de transexuais brasileiros se prostituem. Ainda que eles queiram um emprego com horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica ainda mais evidente quando se candidatam a uma vaga.
Stephanie Andrade é travesti e se prostitui há 3 anos. Ela revela que se sente constantemente julgada. Eu posso garantir que se toda travesti tivesse a oportunidade de ter um emprego, eu tenho certeza que a gente viria menos travestis na prostituição ou nas coisas erradas que acabam sendo mostradas, né? Porque isso também é uma coisa que tem que ser lembrada. Eles pouco veem o travesti que trabalha, o travesti que estuda, né? As pessoas que têm um status diferente do que é o padrão, né? O padrão é assim, todo travesti é marginal, é profissional de sexo e acaba fazendo um pacotão e achando que ninguém presta. Stephanie não teve o apoio da família, saiu de casa aos 18 anos e até hoje não tem contato com os pais. Catarina, desde criança, recebeu o apoio da família. Aos 8 anos, sua mãe soube pelo psicólogo que tinha uma filha transexual. Minha família é de boa, meu pai e minha mãe super me apoiam, porque no máximo foi o que meu pai achava que isso seria temporário, que talvez isso era confusão de uma criança que não sabia nada direito. Só que ele percebeu que realmente era isso que eu era, transexual, eu queria realmente ser quem eu me considero e eu sei que eu sou uma mulher e super me apoia. Então, quando eu preciso ir no médico, quando eu preciso comprar roupa e tal, eu sempre tenho a ajuda do meu pai e da minha mãe. Catarina garante que nunca se sentiu reprimida dentro de casa, mas quando chegava na escola sofria bullying e era afastada dos outros colegas. Outro estudo da Universidade de São Paulo, feito em 2014, aponta que 70% dos homossexuais brasileiros sofreram algum tipo de agressão física ou verbal. Muitos indivíduos com transtorno da identidade de gênero ficam isolados socialmente. Esse bloqueio contribui para a baixa autoestima e pode levar ao desafeto e principalmente abandono da escola. A professora do ensino médio da rede pública, Luzinete Souza, tem 2 alunos transgêneros. Ela acompanha o dia a dia dos jovens e acredita que o desempenho escolar poderia ser maior caso não existisse o constrangimento com outros colegas de classe. Então, esse aluno, ele passa a faltar nas aulas frequentemente, ele se isola um pouco do grupo. Nos trabalhos escolares e nas propostas que o professor, no caso, passa em sala de aula, ele acaba ficando isolado e não participa junto com os outros. Acredito que seja assim, por um pouco de receio, de medo do que os outros colegas pensam. Procuram colocar o ponto de vista dele, mas só que não dá certo, muitos não respeitam. Luzinete procura não diferenciar os alunos. Ela conta que a hora da chamada é o momento mais complicado. Antes, esse aluno ele era chamado pelo nome de registro de nascimento. Se ele optar em ser chamado pelo nome social dele, eu acredito que vai melhorar um pouco o rendimento dele, a participação, a presença em sala de aula. Desde agosto de 2014, é lei e todas as instituições de ensino do Brasil têm de considerar quando um aluno transexual pedir para ser chamado por outro nome. O direito de usar o banheiro de acordo com a sua orientação sexual também fica garantido. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União. Pela primeira vez, os alunos puderam usar o nome social junto ao civil no Enem. O número ainda é pequeno, mas em São Paulo, 44 alunos já fizeram essa alteração. 93% trocaram o nome masculino pelo feminino. 11 são menores de idade e precisaram de autorização dos pais para a troca. A assistente social Vera Lúcia dos Santos explica a importância de tratar a sexualidade e questões de gênero no âmbito escolar. Então, a gente tem um ideal de tratamento dessas questões que ninguém quer falar, né, no âmbito da escola, que, na verdade, do meu ponto de vista, elas estão ainda bastante longe de conquistarmos, né, de conseguirmos. Discutir a questão das sexualidades, discutir as questões de gênero, né, discutir as questões de orientações sexuais, enfim, deveria ser algo muito mais tranquilo, muito mais do cotidiano da escola, porque é ali que esses sujeitos, machos e fêmeas, desde os primórdios do seu desenvolvimento, começam a formar sua orientação. Vera diz que, apesar de ser um assunto difícil de ser tratado, é essencial a participação de todos neste trabalho. Você está ouvindo o documentário Transsexualismo, a busca pela identidade. No próximo bloco, o processo medicinal e judicial na mudança de sexo. Voltamos a apresentar o documentário Transsexualismo, a busca pela identidade.
No Brasil, a primeira cirurgia de redesignação sexual foi em 1971, quando o transexual homem para mulher Valdir Nogueira foi operado. O cirurgião Roberto Farina foi processado criminalmente e também pelo Conselho Federal de Medicina foi condenado em primeira instância. Ele foi preso e perdeu o direito de exercício da medicina. Desde novembro de 2013, o Ministério da Saúde ampliou o processo cirúrgico transgenital no SUS, aumentou o número de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. O Sistema Único de Saúde da capital realizou 57 operações de troca de sexo em 2 anos, de 2008 a 2010. João Neri, um dos primeiros homens trans a realizar a cirurgia, conta que, na época, o processo foi feito aos poucos de forma clandestina. E em 77 eu me opero, 20 anos antes da legalização das cirurgias. Né? Me opero em São Paulo, uma delas. E naquela época quem se operasse era considerado, o médico que fizesse isso, podiam caçar o diploma dele, que era considerado mutilação do humano. Nery alega que após a operação, perdeu o direito de exercer sua profissão e buscou reconhecimento com a nova identidade. O caso mais famoso de transexualismo ocorreu quando Luiz Roberto Gambini Moreira, mais conhecido por Roberta Close, modelo de sucesso, realizou a cirurgia transgenital no exterior. Ela se casou e luta até hoje na justiça brasileira sem grande sucesso, pela mudança do nome e sexo em seus documentos. Só na capital, por ano, são feitas 12 cirurgias para mudança de sexo pelo SUS. Diferente da medicina, a lei brasileira ainda não regulamenta critérios para alteração de nomes em documentos. Isso já acontece em países como a Argentina e Portugal. Mesmo bem-sucedida no trabalho, Catarina, que já começou o processo de transformação, concorda que a principal barreira é a burocracia. O nome social é basicamente um documento que substitui o RG. Nesse documento ele vai estar o meu nome social, que é Catarina, e lá embaixo vai ter todos os dados, número de RG, nome dos pais e meu nome de registro, que é Jorge. Então, se eu entrar num restaurante ou em algum outro comércio, eles pedirem meu documento, eu apresento o nome social. E eles têm que me chamar pelo nome social, porque se eles me chamarem pelo nome de registro e eu me sentir ofendida, eu posso processar. Mas a burocracia seria se fosse pelo advogado público. Se você contratar um advogado, é mais ágil e eu acho que dá mais certo. Catarina ainda apresenta RG e CPF com nome masculino, mas no trabalho é reconhecida como mulher. Especialistas trabalham para que o processo, tanto na área da medicina quanto no jurídico, seja mais rápido e eficiente, embora muitos ainda não saibam a quem recorrer para realizar a operação. A diretora Judite Busanello, no Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, relata o acompanhamento do paciente da chegada até o procedimento de mudança de sexo. A gente tem que ouvir, tentar entender, e algumas pessoas a gente faz esse caminho com elas, porque elas também chegam muitas vezes em sofrimento e em conflito, e a gente precisa fazer esse caminho, acompanhar. Vamos descobrir juntos o que vai te fazer bem, o que vai te trazer bem. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel. Judite trabalha com outros profissionais que auxiliam na identificação e progressão preparatória para a cirurgia. Max está no início do tratamento e fala sobre as dificuldades de encontrar profissionais especializados no Nordeste. Para fazer a mastectomia, precisa ter um laudo do psicólogo, atestando que eu realmente sou um homem transexual. Sem um laudo é impossível fazer cirurgia no Brasil. E isso nos meios legais, claro, né? Sempre existem formas clandestinas, porém não tão confiáveis de fazer cirurgia. Eu acredito que não existam muitos médicos. Assim, pelo menos eu conheço pouco. Mas eu estou bem longe ainda de conseguir o laudo, né? Para mim, eu ainda estou nos primeiros meses. O estudante revela que, se não encontrar apoio na região, vai buscar assistência em São Paulo. O projeto aprovado do deputado Jean Willis garante direito à cirurgia de mudança de sexo e todos os procedimentos como tratamentos hormonais integrais pelo SUS. Esse projeto quer assegurar não só a mudança da documentação dessas pessoas transexuais, né? Muitas delas hoje têm que passar pelo constrangimento de serem uma pessoa e de portarem documentos que apontam para uma outra pessoa. Então, a Lei de Identidade de Gênero garante essa mudança da documentação das pessoas transexuais. Ela terá toda a sua documentação modificada para que contenha lá o nome e o sexo que ela escolheu. E o sexo e o nome que deixa mais feliz, o sexo e o nome com o qual ela se apresenta na vida, o sexo e o nome que serve para ela se colocar no mundo. Jean Willis é defensor da causa LGBT. No Congresso, encaminha projetos que lutam pela igualdade de gênero e vão contra a bancada evangélica.
A Prefeitura de São Paulo lançou em janeiro o programa Transcidadania, que promove a reintegração social e incentiva a colocação profissional de travestis e transexuais. O projeto oferece R$ 840 como auxílio a inicialmente 100 beneficiários. A coordenadora da iniciativa, Simi Lahat, disse que ficou surpresa com a boa recepção aos alunos. Essas pessoas saindo de casa e tendo que sobreviver das mais diversas formas, elas se encontram também distantes de outros espaços importantes, como a escola, né, que faz com que ela, num futuro próximo, sinta dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, né, de disputar o mercado de trabalho com as demais pessoas por conta desse afastamento. Então, a gente entendeu que precisava de um programa que resgatasse essas oportunidades, né? E que, mesmo enfrentando preconceito, essas pessoas tenham as mesmas condições de outras pessoas de disputar esse mercado de trabalho. Sim, me conta que foi realizado um trabalho de conscientização e sensibilização com professores, funcionários e estudantes. O programa Transcidadania tem parceria com as Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania e de Políticas para as Mulheres. Segundo os movimentos de defesa dos transexuais do Brasil, no país, a maioria das operações são feitas em pessoas do sexo masculino. No sexo feminino, acredita-se que o processo só foi realizado 5 vezes. A expectativa de vida de uma travesti e transexual brasileira é de 30 anos, enquanto a de um brasileiro heterossexual é 74 anos, segundo o IBGE. De acordo com dados da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo, os países que possuem melhores condições de vida e direitos estabelecidos para a comunidade LGBT são Bélgica, Canadá e Espanha. Você ouviu o documentário Transsexualismo, a busca pela identidade, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Fapcom. Locução: Bruna Barreto e Alan Victor. Roteiro e produção: Fabiana Moura, Rafael Vieira, Alan Victor e Bruna Barreto. Sonoplastia: Danilo Nunes. Orientação: Wagner Belmonte.